Livro do Desassossego por Fernando Pessoa, Parte 1. Diário de Bernardo Soares. 161. Nada me pesa tanto no desgosto como as palavras sociais de moral. Já a palavra dever é para mim desagradável como um intruso. Mas os termos dever cívico, solidariedade, humanitarismo e outros da mesma estirpe repugnam-me como porcarias que despejassem sobre mim de janelas. Sinto-me ofendido com a suposição que alguém porventura faça de que essas expressões têm que ver comigo, de que lhes encontro não só uma valia, mas sequer um sentido. Vi há pouco, em uma montra de loja de brinquedos, umas coisas que exatamente me lembraram o que essas expressões são. Vi em pratos fingidos manjares fingidos para mesas de bonecas. Ao homem que existe, sensual, egoísta, vaidoso, amigo dos outros porque tem o dom da fala, inimigo dos outros porque tem o dom da vida, a esse homem que há que oferecer com que brinque as bonecas com palavras vazias de som e tom? O governo assenta em duas coisas, refrear e enganar. O mal desses termos lantejoulados é que nem refreiam nem enganam. Embebedam quando muito, e isso é outra coisa. Se alguma coisa odeio, é um reformador. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los agravando os fundamentais. O médico tenta adaptar o corpo doente ao corpo são, mas nós não sabemos o que é são ou doente na vida social. Não posso considerar a humanidade senão como uma das últimas escolas na pintura decorativa da natureza. Não distingo fundamentalmente um homem de uma árvore, e por certo prefiro o que mais decore, o que mais interesse os meus olhos pensantes. Se a árvore me interessa mais, pesa-me mais que cortem a árvore do que o homem morra. Há idas de poente que me doem mais que mortes de crianças. Em tudo sou o que não sente, para que sinta. Quase me culpo de estar escrevendo estas meias reflexões nesta hora em que dos confins da tarde sobe, colorindo-se, uma brisa ligeira. Colorindo-se não, que não é ela que se cobra, mas o ar em que boia incerta. Mas como me parece que é ela mesma que se cobra, é isso que digo, pois hei de por força dizer o que me parece, visto que sou eu. 162. Tudo quanto de desagradável nos sucede na vida, figuras ridículas que fazemos, maus gestos que temos, lapsos em que caímos de qualquer das virtudes, deve ser considerado como meros acidentes externos, impotentes para atingir a substância da alma. Tenhamo-los como dores de dentes ou calos da vida, coisas que nos incomodam, mas são externas ainda que nossas, ou que só tem que supor a nossa existência orgânica, ou que preocupar-se o que há de vital em nós. Quando atingimos esta atitude, que é, em outro modo, a dos místicos, estamos defendidos não só do mundo, mas de nós mesmos, pois vencemos o que em nós é externo, é outrem, é o contrário de nós, e por isso nosso inimigo. Daí Horácio, falando do varão justo, que ficaria impávido, ainda que em torno dele ruísse o mundo. A imagem é absurda, justo o seu sentido. Ainda que em torno de nós rua o que fingimos que somos, porque coexistimos, devemos ficar impávidos. Não porque sejamos justos, mas porque somos nós, e sermos nós é nada ter que ver com essas coisas externas que ruem, ainda que ruam sobre o que para elas somos. A vida deve ser, para os melhores, um sonho que se recusa a confrontos. 163.
A experiência direta é o subterfúgio ou esconderijo daqueles que são desprovidos de imaginação. Lendo os riscos que correu o caçador de tigres, tenho quanto de riscos valeu a pena ter, salvo o do mesmo risco, que tanto não valeu a pena ter, que passou. Os homens de ação são os escravos involuntários dos homens de entendimento. As coisas não valem senão na interpretação delas. Uns, pois, criam coisas para que os outros, transmudando-as em significação, as tornem vidas. Narrar é criar, pois viver é apenas ser vivido. 164. A inação consola de tudo. Não agir dá-nos tudo. Imaginar é tudo, desde que não tenda para agir. Ninguém pode ser rei do mundo senão em sonho. E cada um de nós, se deveras se conhece, quer ser rei do mundo. Não ser pensando é o trono. Não querer desejando é a coroa. Temos o que abdicamos, porque o conservamos sonhado, intacto, eternamente à luz do sol que não há ou da lua que não pode haver. 165. Tudo quanto não é a minha alma é para mim, por mais que eu queira que o não seja, não mais que cenário e decoração. Um homem, ainda que eu possa reconhecer pelo pensamento que ele é um ente vivo como eu, teve sempre para o que em mim, por me ser involuntário, é verdadeiramente eu, menos importância que uma árvore, se a árvore é mais bela. Por isso senti sempre os movimentos humanos, as grandes tragédias coletivas da história ou do que dela fazem, como frisos coloridos, vazios da alma dos que passam neles. Nunca me pesou o que de trágico se passasse na China. É decoração longínqua, ainda que a sangue e peste. Relembro com tristeza irônica uma manifestação de operários, feita não sei com que sinceridade, pois me pesa sempre admitir sinceridade nas coisas coletivas, visto que é o indivíduo, a sós consigo, o único ser que sente. Era um grupo compacto e solto de estúpidos animados, que passou gritando coisas diversas diante do meu indiferentismo de alheio. Tive subitamente náusea. Nem sequer estavam suficientemente sujos. Os que verdadeiramente sofrem não fazem plebe, não formam conjunto. O que sofre, sofre só. Que mau conjunto, que falta de humanidade e de dor. Eram reais e, portanto, incríveis. Ninguém faria com eles um quadro de romance, um cenário de descrição. Decorriam como lixo no rio da vida. Tive sono de vê-los, nauseado e supremo. 166. Se considero com atenção a vida que os homens vivem, nada encontro nela que a diferencie da vida que vivem os animais. Uns e outros são lançados inconscientemente através das coisas e do mundo. Uns e outros se entretêm com intervalos. Uns e outros percorrem diariamente o mesmo percurso orgânico. Uns e outros não pensam para além do que pensam, nem vivem para além do que vivem. O gato espoja-se ao sol e dorme ali. O homem espoja-se à vida com todas as suas complexidades e dorme ali. Nenhum nem outro se liberta da lei fatal de ser como é. Nenhum tenta levantar o peso de ser. Os maiores dos homens amam a glória, mas amam-na não como a uma imortalidade própria, senão como a uma imortalidade abstrata, de que porventura não participem. Estas considerações, que em mim são frequentes, levam-me a uma admiração súbita por aquela espécie de indivíduos que instintivamente repugno. Refiro-me aos místicos e aos ascetas, aos remotos de todos os Tibetes, aos Simões Estilitas de todas as colunas. Estes, ainda que no absurdo, tentam de fato libertar-se da lei animal. Estes, ainda que na loucura, tentam de fato negar a lei da vida, o espojar-se ao sol
e o aguardar da morte sem pensar nela. Buscam, ainda que parados no alto de uma coluna. Anseiam, ainda que numa cela sem luz. Querem o que não conhecem, ainda que no martírio dado e na mágoa imposta. Nós outros todos, que vivemos animais com mais ou menos complexidade, atravessamos o palco como figurantes que não falam, contentes da solenidade vaidosa do trajeto. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e gênios, brincamos a existir sem pensar nisso, que os melhores pensam só em pensar, sob o grande sossego das estrelas. Os outros, os místicos da má hora e do sacrifício, sentem ao menos com o corpo e o cotidiano a presença mágica do mistério. São libertos porque negam o sol visível. São plenos porque se esvaziaram do vácuo do mundo. Estou quase místico, como eles, ao falar deles, mas seria incapaz de ser mais que estas palavras escritas ao sabor da minha inclinação ocasional. Serei sempre da Rua dos Douradores, como a humanidade inteira. Serei sempre, em verso ou prosa, empregado de carteira. Serei sempre, no místico ou no não místico, local e submisso, servo das minhas sensações e da hora em que as ter. Serei sempre, sob o grande pálio azul do céu mudo, pajem num rito incompreendido, vestido de vida para cumpri-lo, e executando, sem saber porquê, gestos e passos, posições e maneiras, até que a festa acabe ou o meu papel nela, e eu possa ir comer coisas de gala nas grandes barracas que estão, dizem, lá embaixo, ao fundo do jardim. Desejo que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!